Vou reiniciar só um pouquinho. Novamente, boa tarde a todos. Iremos dar início às apresentações dessa sala. A avaliadora respondente será Renata Fernandes Marinho. Eu vou chamar agora os trabalhos e a gente já pode começar. Lembrando que seguirá a sequência de trabalhos e o horário ele pode diferir um pouquinho, porque a avaliadora preferiu fazer os comentários ao fim. Eu chamo agora para apresentar o trabalho de código 73, título do trabalho: Cuidados com o corpo após óbito pelo SARS-CoV-2, relato de experiência, de autoria e apresentação de Júlia Silva Fonseca dos Anjos. Júlia, tudo ok? Tudo ok, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá certo? Pronto. Você tem 8 minutos para fazer sua apresentação e um bom trabalho. Obrigada. Vocês estão conseguindo ver? Já dá para ver. Você pode colocar em tela cheia. Ok. Vocês continuam me ouvindo? Alô? Sim. Pronto. Graças a Deus. Pronto, vou começar agora, certo? Boa tarde a todos. Me chamo Júlia. Eu sou enfermeiranda do 8º período de enfermagem da UFRN. E eu vim falar com vocês um pouco da experiência da enfermeira Leonésia sobre os cuidados com o corpo após o óbito pelo SARS-CoV-2, certo? Então, vamos lá. A morte é um evento traumático para todos os envolvidos, seja o paciente, os familiares ou os próprios profissionais que vão lidar com esse processo. E, entretanto, ela é um tema pouco abordado, seja na graduação ou durante a atividade profissional, né? Alguns chegam até a iniciar essa atividade profissional sem nunca ter lidado com o manejo de corpo pós-mortem. Então, experienciar esse fenômeno na prática clínica gera angústia, tanto para os profissionais quanto os demais, tanto pelo cuidado com o corpo, que é necessário a prática do profissional, quanto o manejo das emoções de ambos, o acolhimento e suporte aos familiares também, que é essencial. Contudo, nesse período de pandemia, esse acolhimento, o suporte aos familiares foi modificado, né? E a vivência da morte pelos profissionais tem sido mais comum, né? Foram contabilizados até 2 de setembro 121.381 óbitos confirmados por Covid-19. Então, isso gerou a necessidade de mudanças no serviço pela preparação do profissional para lidar com o corpo pós-mortem infectado por Covid-19, visto que, mesmo depois desse acontecimento, o paciente ele ainda gera risco de contaminação ao profissional, equipe e familiares, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é relatar a experiência dos profissionais de enfermagem no preparo do corpo após o óbito por coronavírus em ambiente hospitalar, no Hospital de Natal. A primeira etapa, né, é certificação da confirmação de óbito pelos casos suspeitos ou confirmados de COVID, certo? Normalmente, caso essa certificação não tenha sido feita antes do processo de morte, ela é realizada após, né, com os fluidos do paciente. Eu usei aqui uma imagem para exemplificar. E logo após é noticiado o óbito aos familiares. Entretanto, também houveram algumas mudanças. Comumente, a gente sabe que o médico acompanhado do enfermeiro é o responsável por informar o óbito aos familiares, aos parentes, enfim. Contudo, nesse contexto de pandemia, o enfermeiro ele se tornou o eixo, né, do cuidado. E aí, nesse sentido, o enfermeiro, ele continua no cuidado pós-morte, no preparo do corpo junto com a equipe, e enquanto a assistência social e o médico, ele fica responsável por informar os familiares, né, com a escuta mínima, com os cuidados necessários e fornecendo a rede de apoio necessária a esses familiares no local externo ao setor, normalmente na recepção do hospital, ou até mesmo pelo telefone, como mostra esse fluxo que vocês podem ver aqui. Esse fluxo foi baseado no boletim de CRISP, certo?
e ele informa como noticiar esse óbito no contexto da pandemia através de chamada telefônica. Entretanto, o hospital em questão, ele noticiava normalmente aos familiares no próprio hospital, na recepção. E por que não o enfermeiro? Como ele é o principal nesse contexto, ele, buscando evitar justamente a contaminação cruzada dos setores, ele se mantinha no setor, enquanto os demais da equipe, que estavam externos, iriam contactar esses familiares, certo? A segunda etapa no manejo do corpo, para o manejo do corpo, seria a paramentação dos profissionais de enfermagem com os EPIs secundários. Toda vez que se tem o contato com os demais pacientes, seja após o processo de morte ou não, ele deve ter essa paramentação secundária, certo? Uma segunda luva, um segundo capote, entre outros materiais. A terceira etapa é o desligar dos equipamentos e a retirada dos dispositivos. Em especial, um dos dispositivos mais comuns nesse contexto, visto pelo uso do ventilador mecânico, é o tubo orotraqueal, né? Então, é desligado esse respirador, é clampeado o tubo orotraqueal com a pinça Kellen, desconecta esse tubo do ventilador, desinsufla o balão e retira esse tubo lentamente, tamponando o orifício com algodão. E assim como o tubo orotraqueal, todos os dispositivos do paciente serão retirados e todos serão retirados em forma lenta. Por que, Júlia, em forma lenta? Porque buscando evitar o aumento da dispersão de aerosóis no ambiente, né, gerando risco para os profissionais que estão no preparo do manejo desse corpo. E aí é realizado o curativo oclusivo nas inserções dos dispositivos, através de gases para drapo, além dos orifícios naturais, com algodão, né? A quarta etapa do preparo do corpo, aqui nós temos a imagem de uma suposta vítima de Covid em um hospital indonésio. No Brasil, não chega a ficar mumificado dessa forma, mas é muito parecido, e isso choca, né? Porque a gente vê como isso aqui é impessoal, a gente não tem a caracterização do paciente, a gente não tem processo de luto dos familiares, a gente é chocante para o próprio profissional lidar com isso. E a quarta etapa vai ser identificar esse paciente manualmente, fixando essa identificação com fita na região do tórax, número do prontuário, nome completo, todas as identificações necessárias. E depois esse corpo será envolto por 2 camadas de embalagem plástica impermeável, ambas desinfectadas e identificadas com o nome desse paciente, né? Após isso, esse corpo será encaminhado para o necrotério, através dos demais profissionais do local, e esse contato com a família, caso ele não tenha sido feito, ele é feito nesse momento. Realiza-se a troca da paramentação na transferência para evitar a contaminação cruzada nos setores, certo? Então, é retirada de um setor, paramenta novamente e vai para o outro. E logo após esse manejo do corpo, é preenchido o formulário e é condicionado num saco específico com a data do óbito para gerar notificação, né, no sistema. Então, as considerações finais, né? O cuidado com esse corpo durante a pandemia por uma doença infecto-contagiosa como a SARS-CoV-2, ele tem que ser dividido entre o controle da transmissão do patógeno e da atenção aos familiares que perderam esses entes queridos, por mínima que seja a escuta ou o contato com esses familiares. E para que essas ações possam ser executadas de uma maneira adequada e segura para todos os envolvidos, familiares ou profissionais, são necessárias mudanças nesse processo de trabalho que sejam embasadas no conhecimento teórico-metodológico, né, disposto, o que demanda o investimento e treinamento da equipe de enfermagem. Então, aqui nós temos as referências. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor de certa forma. E obrigada. Parabéns, Júlia. Está me ouvindo? Eu sim. Júlia? Eu sim. Pode falar. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Ele realmente ficou bem feito. Você consegue ter essa temporalidade, você conseguiu fazer uma boa introdução e levar esse texto no decorrer de toda a sua apresentação.
Você Obrigada. bateu assim, 8 minutos exatos. Não sei se você estava contando daí. Tava não. Mas só queria parabenizar mesmo. E só frisar que os familiares, eles não têm nenhum contato, né? Isso com o paciente após o óbito. Exato. Nesse caso, Eles foi não. óbito na UTI, que eu não lembro de ter visto, ou foi óbito Foi. enfermaria. O setor que a enfermeira Lianese estava atuando era a UTI de um hospital de Natal. Uhum. Então, nesse contexto, acontece muitas vezes dos familiares dos pacientes ficarem todos os dias indo levar alguma roupa, tentando ter esse contato mínimo. Então, ao invés de ser feito por telefone, muitas vezes ele era feito pessoalmente porque o familiar estava lá de alguma forma, Mesmo sem né? poder visitar, eles estavam lá no Mesmo hospital. sem poder visitar, eles ficavam na recepção. Então, era um contexto complicado porque a UTI ela vai precisar de adaptações para esse paciente, porque ele pode estar bem agora, de repente ele pode ter uma hipoxemia grave, necessitar de pronação e de repente ter um ARCP, né? Então, é necessária essa capacitação dos profissionais que ela ocorreu, né? Ele informou. Os profissionais eles foram capacitados tanto para paramentação como para lidar com a piora do paciente em um curto período de tempo. E eu acho que isso é essencial, né? Quando o profissional ele se sente seguro de como lidar numa situação atípica, isso gera uma melhora do cuidado. Então, Isso. acabar experienciando, acabar relatando a melhora desse cuidado, a capacitação da equipe, isso acaba estimulando e desenvolvendo outras hipóteses. Né? E eu acho que é por isso que é importante. Uhum, exatamente. E de quanto a enfermagem, ela precisa desse treinamento, não só a enfermagem, mas acho que todos os profissionais de saúde, porque é algo extremamente novo, tanto para a gente profissional como para os familiares. Então, saber lidar com o familiar e saber lidar com a própria segurança no momento de tratar com o corpo pós-óbito por Covid-19 é um desafio. E Exato. é isto. Não tenho mais considerações a fazer. Eu realmente amei seu trabalho. Parabéns, Julia. Obrigada. Muito E vamos obrigada. para o próximo. Obrigada. Parabéns, Júlia, pelo trabalho. Eu chamo agora o trabalho de código 75, intitulado Teoria Ambientalista de Florence Nightingale e suas contribuições para o controle de infecção pela Covid-19, que será apresentado, é de autoria e será apresentado por Gabriele Alves, da Anunciação Barreto. Gabriele, já pode colocar a sua apresentação expandida. Você tem de 5 a 8 minutos. Certo. Eu pedi para colocar por aí. Pronto. Só um momento que já vai expor. Vocês estão conseguindo ver? Já está dando para ver. Pode ampliar, Ju. Pronto, Gabriele, quando quiser passar é só avisar, tá certo? Como eu não posso ver por aqui o chat. Pronto, vamos lá. Boa apresentação. Bom trabalho. Obrigada. Já ampliou aí? Não, só um minutinho. Problemas técnicos, Aninha, só um minuto. Agora. Pronto, obrigada. Boa tarde, eu me chamo Gabriele Alves Barreto, sou acadêmica de enfermagem do 8º período na Faculdade Nobre e realizei esse trabalho sobre a orientação do professor mestre Gustavo Marques Porto Cardoso. Bom, o presente trabalho, ele se intitula como Teoria Ambientalista de Florence Nightingale e suas contribuições para o controle de infecção pela Covid-19. Pode passar. Bom, iniciando, a Florence, ela é britânica e é merecidamente conhecida por ter revolucionado a enfermagem devido à sua abordagem com os cuidados que ela teve com soldados feridos e o treinamento de enfermeiras no século XIX. A Florence, ela foi um símbolo, na verdade, né, de coragem e de conquista e possuía uma grande inteligência no método de prevenção de doença e controle de infecções.
ela foi responsável por salvar incontáveis vidas com a aplicação da sua teoria, que é a teoria ambientalista. E essa teoria, ela baseia-se na prevenção do ambiente através de medidas para a diminuição da propagação de organismos infecciosos. Pode passar. Bom, a Covid-19, que é uma doença atual, surgiu em 2019 na China. Os artigos relacionam que veio do mercado de frutos do mar, passado inicialmente de animais para humanos e rapidamente de humanos para humanos. O vírus coronavírus, a doença é chamada de Covid-19, oficialmente como a SARS-CoV-2, que é a Síndrome Respiratória Aguda Coronavírus 2, possui sua cadeia de transmissão com base na infecção de humanos infectados para indivíduos saudáveis e se transmite através de gotículas de saliva, tosse e espirro, aperto de mãos e contato com superfícies contaminadas. Bom, essa doença, ela fez com que a Organização Mundial de Saúde declarasse uma emergência sanitária mundial devido à sua alta taxa de infectividade, fazendo com que os países eles procurassem medidas de biossegurança mais eficazes para o controle da doença. Pode passar. O objetivo do trabalho foi descrever as possíveis contribuições da teoria ambientalista de Florence Nightingale no controle da cadeia de transmissão da Covid-19. Nossa metodologia baseia-se em uma revisão integrativa da literatura, onde foi analisado nas bases de pesquisa da PubMed e da Cielo, com os seguintes descritores. Os estudos foram publicados nos últimos 5 anos e a amostra final que obtivemos foi de 7 artigos. Pode passar. Essa teoria, como explicado inicialmente, ela tem sua aplicação, se aplicada pelos profissionais de saúde, na verdade, durante a prestação da assistência, ela possui importantes contribuições no combate à transmissão de doenças. Entre essas contribuições estão as mudanças na higiene básica, que na verdade são contribuições que desde a época de Florence ainda são aplicadas hoje, porém com ajustes devido ao avanço da ciência. As mudanças na higiene básica que hoje são aplicadas devido à Covid-19 com a higiene frequente uso de álcool em gel, a ventilação e redução de leitos nos ambientes hospitalares ou de saúde como UBS, unidades de estratégias da família, e análises epidemiológicas das causas da morte, que são os dados epidemiológicos utilizados mundialmente para se ter uma base do controle de quantas pessoas estão sendo infectadas, quantas pessoas estão tendo óbito e quantas pessoas estão sendo curadas. Pode passar. Bom, nas considerações finais aumentou-se a importância do cuidado e das precauções na saúde recorrente à rápida propagação da Covid-19, e a teoria ambientalista de Florence, ela descreve a importância de evitar infecções cruzadas vindas de outros pacientes enfermos e uma maior observância da assistência no cuidado da enfermagem. Ela sempre frisa bastante a importância de, em UTI, um indivíduo infectado não acabar infectando o outro, que é um dos grandes meios de transmissão que está ocorrendo hoje pela Covid-19, frisando que os profissionais de saúde, com a aplicação dessa teoria, auxiliaria bastante no controle da doença. Pode passar. Essas são nossas referências. Muito obrigada. Gabriele, começando parabenizando, Gabriele, pelo teu trabalho. Eu sou suspeita a falar que realmente eu sou apaixonada por teoria de enfermagem, principalmente essas grandes teorias. Então, sou suspeita para falar quando se fala em teoria de enfermagem, de quanto ela é importante para nossa enfermagem, para nossa arte, para nossa ciência. Eu fiquei em dúvida só na verdade, não é uma dúvida em relação ao trabalho, mas Faculdade Nobre fica onde? Fica em Feira de Santana, Bahia. Sim, a Bahia, ok. Porque não estava lá o estado, eu fiquei, onde é que é essa faculdade? Outra coisa, em relação ao teu método, tu achou somente 7 artigos que falassem sobre uma teoria ambientalista, a teoria de Florence.
E a Florence, tipo, ela é tão... que eu fiquei até pensando do porquê que deu tão pouco. Aí eu vi lá no teu método que tu usou o operador booleano ou. Então não deveria ter achado. Quantos artigos no geral tu conseguiu achar nessas bases de dados? No geral, foi bem mais, só que aí aplicamos os critérios de inclusão e de exclusão. Nós excluímos os que fugiam da temática, que falavam mais sobre... Na verdade, nós incluímos o que falavam mais da temática da teoria, porque muitos falavam só de Florence. Aí a gente aplicou uns que falassem de Florence, da teoria. Mas esses artigos falavam especificamente da teoria ambientalista no tratamento do Covid ou não? Era em relação a infecções no geral? A maioria foi em relação a infecções no geral. Achamos que foi somente um ou dois, salvo engano, relacionando diretamente a Covid-19. Foi bem pouquinho mesmo, já de artigos já publicados relacionando a Covid-19. Eu achei tão pouco pro teoria tão grande como Florence, por ter usado o or e não o end, que normalmente o end seria a soma daquilo tudo, mas quando você bota or, ou tem aquela palavra, ou tem aquela outra, ou tem o outro termo. Mas acontece muitas vezes de realmente ter poucos estudos sobre aquilo. E no mais, só queria parabenizar mesmo, teu trabalho é de muita relevância, e a gente vê como Florence ainda está presente na nossa vida atual, não é? Porque Florence foi lá dos primórdios da enfermagem, uma das primeiras grandes teoristas, e ela ainda é muito presente no hoje, no atual. E como viver essa pandemia, a gente consegue entender e parece tão atual ainda o que Florence falava sobre como é importante o ambiente para o cuidado em si do paciente, do usuário. Então, parabéns, Gabriele, pela tua apresentação. Vamos ao próximo. Muito obrigada. Parabéns, Gabriele Alves, pela sua apresentação. E vamos agora para o próximo trabalho, de código 76, intitulado Assistência de Enfermagem ao Usuário do Programa Hiperdia, um relato de experiência. O trabalho é de autoria e será apresentado por Beatriz Rodrigues Silva. Beatriz, consegue ouvir? Ótimo. Consigo sim. Você consegue fazer a transmissão? A Sim. projeção? Ótimo. Se precisar de ajuda, é só avisar. Você tem de 5 a 8 minutos para fazer a sua apresentação. Bom trabalho. Tá ok. Tá dando para ver certinho? Está começando a transmitir. Tá sim, Beatriz. Tá ok. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Assistência de Enfermagem ao Usuário do Programa Hiperdia, um relato de experiência. Eu me chamo Beatriz Rodrigues Silva e junto comigo nesse trabalho está a acadêmica Evelyn Stephanie Santos Melo e como orientadora a professora Estelaceli Coelho Toscano de Brito. Bom, falar sobre as duas doenças que fazem parte do programa Hiperdia, que é a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. A hipertensão arterial sistêmica, ela é caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. É considerada hipertensão a pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio e que também a gente conhece como limítrofe. Aí, a partir desse valor, é considerada hipertensão. Ela apresenta uma alta morbimortalidade, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. A hipertensão, ela faz o coração trabalhar um pouco mais do que necessário, então ela abre espaço para doenças cardiovasculares, infarto e outras doenças assim mais graves. Então é por isso que é importante que seja diagnosticado logo no início. De acordo com o Ministério da Saúde, ele recomenda que a partir dos 18 anos já se comece a fazer esse rastreio, principalmente quando tem casos na família, já que na maioria dos casos a hipertensão ela é hereditária. E a diabetes mellitus, que é um transtorno metabólico, são elevados níveis de glicose no sangue, ou seja, a insulina ela não está conseguindo exercer a sua função.
e os principais sinais e sintomas são considerados 4 P's, que é a poliúria, que é o excesso de micção, a polidipsia, que é o excesso de sede, a polifagia, que é quando a pessoa ela come exageradamente e ela tem uma perda inexplicada de peso. Essas duas doenças, elas são rastreadas, é importante que elas sejam rastreadas logo no início, e o primeiro contato se dá normalmente na unidade básica de saúde, que é onde o paciente vai para outras consultas, ou mesmo para fazer esse rastreio, principalmente quando ele já está numa idade mais avançada, e ele precisa ter consulta médica, consulta com o enfermeiro, para que ele diagnostique. E o SUS, ele libera esse tratamento. Ele dá os medicamentos, todo o suporte necessário para o controle das doenças, que o indivíduo ele possa ter uma melhor qualidade de vida. Bom, falando do programa Hiperdia, ele tem como objetivo principal o conhecimento sobre o número de portadores de hipertensão arterial e a diabetes mellitus. Ele faz esse rastreio, a partir desse rastreio, ele vai trabalhar na prevenção, no diagnóstico e na terapêutica, ele vai dar o suporte necessário para que o paciente ele tenha acesso aos cuidados e às orientações corretas e que ele busque uma maior qualidade de vida. Normalmente, o programa ele faz atividades uma vez por mês para esses pacientes, esses usuários, nessa unidade básica. E essas atividades elas servem para fazer uma troca de experiência e para que ele possa aprender mais sobre a doença que ele está vivenciando, já que é uma doença crônica, ela não tem cura, então ela só tem o tratamento, ele vai viver com ela. Bom, no relato de experiência, a nossa consulta, ela voltou para esses pacientes que já estavam cadastrados no programa, e a gente precisou elaborar um roteiro de consulta. Esse roteiro, ele estava com perguntas direcionadas sobre a alimentação, como era a rotina daquele paciente, como ele se alimentava, desde manhã, do café até o jantar, se ele praticava alguma atividade física, se ele tinha alguma patologia relacionada com essa doença, e como era a aceitação dessa doença para ele, para o seu familiar, para a pessoa com quem ele convivia, como ele via ele com essa doença. E a gente percebeu que as orientações, elas necessitavam de uma atenção, porque eles eram corretos em alguns aspectos, mas eles deixavam a desejar em outros. E a gente fez o atendimento ao usuário de acordo com a integralidade no cuidado da saúde. A gente assistiu e analisou as necessidades, as possíveis complicações e as queixas atuais, a fim de buscar intervenções de enfermagem oportunas para o contexto. Ou seja, a gente verificou que condições aquela usuária se encontrava, porque a gente não pode dar orientações para ela se não tiver relacionado de acordo com o meio que ela vive, questões financeiras, questões sociais, onde ela mora. Então, a gente faz todo o relatório dela, né, faz as perguntas e a gente orienta de acordo com a necessidade que ela precisa. E a gente chega ao final, afirma-se que essa experiência proporcionou a nós, estudantes, o entendimento voltado à importância do cuidado da enfermagem, né, do cuidado que a gente exerce, e a gente observa que o cuidado deve se dar mediante as particularidades de cada usuário, como já foi dito antes, a gente verifica o que ele precisa e a gente orienta de acordo, e a gente certifica-se que conhecer as individualidades é essencial para que o cuidado de enfermagem se efetive, que é o que a gente sempre leva com a gente, que é a questão do cuidado humanizado. A gente precisa do cuidado humanizado para que o paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele se sinta acolhido e que a gente consiga fazer nosso trabalho muito bem feito, que é o que a gente normalmente também faz, né? E uma frase de uma campanha do programa Hiperdia, que é de coração, o melhor é a prevenção. Essas são as referências. Muito obrigada. Beatriz, parabéns pelo trabalho. Realmente ficou muito bem feito, muito relevante. Como é importante a gente falar sobre algo tão prevalente ainda na atenção primária, que são os pacientes que possuem diabetes mellitus, são pacientes que possuem a hipertensão sistêmica. Sobre o teu trabalho em si, eu só fiquei sentindo falta da metodologia da apresentação.
Tipo, eu queria que tu tivesse falado um pouquinho. Quando foi que foi feita essa coleta? Foi ano Foi para passado. estudantes, para Foi ano semestre? passado e foi uma atividade curricular de atenção integral à saúde do adulto e do idoso. Aí, nessa disciplina, a gente fez essa consulta nesse programa com os idosos que estavam cadastrados no programa Perdia. Sim. Tu tá em que semestre? Ano passado foi em que semestre? Foi no terceiro, eu estou hoje no quinto. Terceiro semestre você já tem esse Sim, contato sim, com os sim. pacientes. Ótimo. Vocês fizeram alguma intervenção nesse paciente? Vocês construíram um instrumento para fazer essa coleta de dados e no final houve uma intervenção. Qual foi essa Sim. intervenção? Assim, no caso da nossa paciente, até que ela já estava bastante tempo no programa, então, antes da gente, ela já tinha passado por várias outras consultas, vários enfermeiros e médicos e outros, então ela já era bem ciente do que ela precisava fazer, ela bebia bastante água de acordo com o necessário, ela praticava atividades físicas, como o programa eu falei que ele oferece essas atividades, um encontro uma vez por mês, ela participava sempre de todos, então ela já tinha uma educação em saúde bem mais avançada. Então, para ela já ficou bem mais fácil a gente conversar. A única coisa que foi um pouco diferente foi a alimentação dela, porque ela morava atrás da casa dos filhos, e os filhos, assim, eles eram bem descuidados com a alimentação. Aí, então, o que eles comiam, normalmente ela comia também, já que na maioria das vezes eles cozinhavam. Então, não era comida adequada para ela, para a idade dela e para o que ela tinha. Aí teve que fazer essa intervenção, né, na questão da alimentação, mas tirando isso, o resto foi tudo certo. Uhum. E eu acho incrível como quando a gente chega em algum paciente, o paciente é mais conhecedor daquilo que ele está passando do que nós mesmos. E eu acho incrível isso. E como é importante o programa Hiperdia por causa disso. De ter esses pacientes espertos, de ter esses pacientes que conhecem sobre a própria doença, sobre a própria saúde. Realmente muito importante e relevante para a gente e para o cuidado desses pacientes também. Então é isso. Obrigada, Beatriz. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos para a próxima. Parabéns, Beatriz, pela apresentação. E vamos agora para o próximo trabalho, de código número 54, intitulado O Teatro e a Promoção da Saúde na Escola. Possibilidades de atuação socioeducativas na APS. É de autoria e será apresentado por Lucas Lima de Carvalho. Lucas, pronto, Oi, gente. A apresentação já está aparecendo aqui. Você tem de 5 a 8 minutos, certo? Tudo Boa bem, apresentação. Tá, estão me ouvindo, só para confirmar? Dá para ouvir, sim. Então, tudo bem. Gente, boa tarde. Meu nome é Lucas Lima de Carvalho. Eu sou acadêmico de enfermagem da Ana Nery, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou hoje falar um pouco sobre o trabalho intitulado Teatro e Promoção da Saúde na Escola, possibilidades de atuação socioeducativa na APS, que é um relato de experiência de um projeto de ensino, pesquisa e extensão intitulado Teatro em Saúde, que é coordenado pelo professor doutor da Faculdade de Medicina da UFRJ, Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas. Então, como eu já disse, o nome do nosso projeto é Teatro em Saúde. Nós temos como público-alvo crianças de 6 a 12 anos matriculadas em escolas de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. Nós também temos um vínculo com uma clínica da família localizada na CAP 3.1. Então, nós estamos inseridos nas atividades do Programa Saúde na Escola, tendo, então, como 2 cenários principais de atuação, a clínica da família e essas escolas. E o que nós fazemos? Nós desenvolvemos atividades, ações educativas, na modalidade de lúdico-teatral, com temáticas em saúde para essa população, com essa comunidade escolar. Nós desenvolvemos musicais com personagens e músicas desse universo infantil para facilitar a aproximação desse público às temáticas e conseguir produzir significado para a plateia sobre essas temáticas em saúde. É importante destacar também que todos os nossos pré-roteiros, para cada apresentação, tem 2 finais alternativos, em que nós, durante a dramatização, quando está se aproximando do final, nós paramos, fazemos um personagem faz uma sinopse desses 2 finais, e aí a plateia vota qual eles preferem e nós executamos esse final. Então, a plateia é protagonista
nesse momento, e nós temos ao máximo durante a apresentação que elas sejam protagonistas participando também da nossa ação educativa. Temos como objetivos principais do projeto esse de desenvolver as atividades de educação em saúde na modalidade do teatral e também analisar os significados que o público-alvo do projeto atribui a determinadas temáticas relacionadas à promoção da saúde. As temáticas dos musicais são diversas, mas eu posso destacar meio ambiente, prevenção de acidentes, alimentação saudável, bullying, higiene corporal, entre muitas outras. E por que nós usamos atividades de educação em saúde? Porque a educação em saúde, ela visa promover no indivíduo, na comunidade, uma sensação de responsabilidade e autonomia sobre o seu próprio processo de saúde e doença. E nós vemos as atividades na escola porque é um ambiente propício onde emerge a cultura local e os diversos saberes. Então, ela facilita essa troca de saberes, essa troca de diversos modos de viver, de conhecer o mundo. Então, a gente pode falar sobre educação em saúde nesse ambiente de forma muito propícia. Nós utilizamos o teatro porque ele é uma ferramenta pedagógica que facilita tanto a aproximação desse público-alvo, desperta o interesse dele, quanto também facilita com que a comunidade compreenda a linguagem do nosso grupo e também ela vai facilitar que eles compreendam o pensamento, o que nós queremos conversar sobre. E nós vemos tudo isso porque nós percebemos que a maioria das ações educativas elas estão pautadas num paradigma biomédico hospitalocêntrico, em que o foco é a doença. Então, nossas atividades, elas visam se pautar num paradigma de integralidade em saúde, em que a gente vê o indivíduo com necessidades biopsicossociais, o indivíduo como um todo. Então, nós estamos pautados na Política Nacional de Educação Popular em Saúde, nos seus 4 eixos estratégicos. Eu posso destacar a participação popular, a produção de conhecimento, os diálogos multiculturais e o cuidado em saúde. E aí, falando sobre a nossa experiência um pouco, vocês vão ver que eu coloquei algumas fotos das nossas ações educativas, nossos musicais, em diversos cenários. O que eu posso destacar de importante? É que nós observamos que o escolar, diferente do que muitas pessoas pensam, ele tem uma capacidade muito boa de reflexão e crítica da sua realidade. Isso é demonstrado através da criatividade, da participação deles nas peças, as intervenções que eles fazem nas falas dos personagens. Eu posso dar um exemplo na peça de bullying. No caso, a Elsa Frozen é a antagonista. E aí, uma coisa engraçada que aconteceu é que no final da peça, porque a Elsa é preconceituosa, enfim, no final da peça, 2 crianças chegaram para a atriz que faz a Elsa e falou: muito feio o que você fez, Elsa, não gostei disso, não pode fazer isso. Então, isso está demonstrando que aquelas crianças conseguiram produzir um significado sobre o que nós conversamos sobre, discutimos sobre, e já tiveram a capacidade de chegar e repreender ela, conversar com ela que aquela atitude não foi legal. Elas tiveram a capacidade de refletir sobre isso. Então, essas crianças podem se tornar, e estão se tornando, educadores em saúde também. E nós podemos ver que elas vão disseminar essas temáticas nos outros meios de convívio social delas, seja para os familiares ou para os colegas que não participaram da atividade. Eu também quero destacar que é muito engraçado, porque mesmo nós não vestidos dos personagens, descaracterizados, as crianças reconhecem a gente, elas falam: olha o Finn, olha a Malévola. Então, isso pode estar demonstrando para a gente que elas estão produzindo significado sobre as ações educativas e elas estão reconhecendo, tem alguma memória sobre os musicais. A utilização de músicas é muito importante, também já observou isso. Elas cantam junto, nós damos um folheto com as paródias, que nós elaboramos paródias também, e elas cantam, elas se interessam, participam ativamente de tudo. Também quero destacar uma experiência em que, na peça de meio ambiente e arboviroses, um menino de mais ou menos 6 anos, 7 anos, levantou e ele explicou para toda a plateia o porquê era importante combater o Aedes aegypti e porquê prevenir e evitar a poluição do meio ambiente. Então, ele já tem essa capacidade de educar em saúde, já tem essa capacidade de reflexão. A gente só está fazendo com que eles sejam protagonistas dessas atividades. Aqui tem mais fotos das nossas apresentações. E aí eu também quero destacar que, como todo mundo, no cenário da pandemia, nós tivemos que reformular as nossas atividades, né? Então, nós decidimos nos debruçar sobre nossas redes sociais, fazendo ações educativas pelas nossas redes sociais. Como, por exemplo, nós fizemos um videoclipe da paródia Dente Limpo, que é sobre higiene bucal, que nós achamos o nome da peça de higiene corporal, e nós fizemos um videoclipe caracterizados e dançando. Foi muito legal.
Também fizemos um vídeo sobre isolamento social com o personagem Fim da Hora de Aventura, que a gente conversa um pouco com as crianças sobre a importância do isolamento social para combater a Covid-19. E também visando a promoção desse conhecimento para o meio científico, que é tão importante, nós criamos uma série no IGTV chamada Narrativas e Experiências, onde um membro, a cada vídeo, um membro da equipe do projeto, vai e explica um pouco sobre como foi a atividade, o que a gente desenvolveu, o que a gente teve de experiência exitosa. Para finalizar, eu quero falar que nós observamos que o projeto tem contribuições para os acadêmicos quando ele auxilia no desenvolvimento de habilidades de comunicação, para aproximação com a cultura local e também para a comunidade escolar. Para a escola, nós vemos que os professores foram fortes apoiadores e mobilizadores das nossas atividades, e também nós estamos ajudando a ampliar estratégias que visam a educação em saúde na própria escola, que está dentro das diretrizes e bases da educação brasileira. Então, isso é muito importante. E para os escolares, eu já falei durante a apresentação toda, mas principalmente esse protagonismo, eles se enxergarem como sujeitos ativos do seu próprio processo de saúde e doença. Também contribui para o alcance da enfermagem a diversas áreas. E eu queria terminar falando que nós observamos na nossa experiência a necessidade de ampliar o nosso público-alvo e nosso cenário de atuação do projeto, para adolescentes, enfim, pais responsáveis, professores, o resto da comunidade escolar. E em outros cenários de atuação também, como hospitais, CAPSI, presídios, enfim. É isso, eu quero muito agradecer a atenção de vocês, e eu tentei ao máximo resumir toda a experiência que nós temos, que eu poderia ficar aqui falando meia hora sobre, foram experiências muito legais que nós tivemos. Parabéns, Lucas. Realmente, você falando, a gente sente quão gosto você tem de participar desse projeto de extensão, de quão incrível para você é fazer algo e ver realmente a diferença naquilo. E trabalhar com criança é maravilhoso. Demais. Dá um trabalho, mas é muito maravilhoso, porque eles são cabeças ali em formação, então eles pegam muito fácil o que você ensina, eles são mentes abertas, então o que você tentar explicar para eles, eles vão guardar aquilo e vão aprender, e é realmente incrível. E mais, se eles só não... em relação ao seu trabalho, na hora que tu fala de como foi feito, de como é dividido, isso aí é mais parte do método em si do projeto. Não seria nem tanto a introdução, seria mais o método, mais o relato mesmo do trabalho. E do mais, eu não tenho mais nenhuma objeção, porque o trabalho é incrível, o projeto, ele é maravilhoso. Você estava aqui mostrando as fotos, é assim. Porque realmente é muito importante. Eu também já trabalhei com coisas lúdicas e é muito importante, não só para crianças, tipo os adultos, os idosos. A dramaturgia em si, ela chama a atenção e ela faz com que esse conhecimento seja melhor entendido, melhor percebido pela população. Então, é muito importante esse tipo de projeto de extensão. Parabéns de verdade. Muito obrigado. Eu só queria complementar que a gente também já percebeu isso. A gente quer muito ampliar nosso cenário de atuação. A gente vê que os professores, eles se interessam também, querem participar, pegam as músicas também, dizem que vão usar nas aulas. Então, eles também têm interesse e é muito importante educar toda a comunidade escolar, porque não adianta só a criança. O adulto é o mais difícil, porque já está formado, então a gente tem que desconstruir e ressignificar isso. Mas a gente quer se debruçar sobre esse obstáculo também. Esse grande desafio. Mas é uma ferramenta muito boa para alcançar esse objetivo, realmente. Tá bom, parabéns. Muito obrigado. Então, parabéns, Lucas. Vamos para a próxima. Parabéns, Lucas Lima, pelo seu trabalho. E dando continuidade, vamos agora para o trabalho de código número 78, intitulado Uso das classificações práticas na atenção à saúde da criança. É de autoria e será apresentado por Jennifer Iris da Costa Martins. Jennifer? Consegue ouvir? Boa tarde. Boa tarde Boa a todos. tarde. Você consegue fazer sua transmissão, sua projeção de tela? Sim, só um momento.
Pronto. Se precisar de ajuda, você avisa. Você tem de 5 a 8 minutos para apresentar. Uma ótima apresentação. Tá aparecendo certinho para você? Tá aparecendo direitinho, viu? Pode apresentar. Só um momento que o celular está dando um probleminha. Pode se Bem, professor, organizar. Quando você pode estiver mandar pronta, você avisa. Se preferir, a gente pode fazer a apresentação do trabalho. Pronto, pode começar. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco hoje a respeito do uso das classificações na prática de atenção à saúde da criança. Bom, o nosso trabalho, né, ele é composto por mim, Jennifer Iris, pela discente Tamires da Silva Dias, Evelyn Stephanie Santos Melo e pelo professor William Dias Borja. A classificação das práticas de enfermagem em saúde coletiva, a CIPESC, é um projeto desenvolvido pela Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, entre 1996 e 2000, como contribuição brasileira à classificação internacional para as práticas de enfermagem CIP, que resultou em um novo vocabulário no campo da saúde coletiva. A CIPESC é um instrumento de trabalho do enfermeiro em saúde coletiva que visa apoiar a sistematização da prática assistencial, gerencial e de investigação. Além disso, também ela compreende que o processo de saúde e doença resulta na forma como a sociedade organiza os grupos sociais, né? E, além disso, ela é super importante porque ela busca a especificidade do cliente. Objetivo: relatar a experiência com base nos dados coletados durante as consultas de enfermagem do terceiro semestre vivenciado pelos discentes. Metodologia: trata-se de um trabalho qualitativo e descritivo de relato de experiência vivenciado nas práticas referente à atividade curricular, à atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescente. Já a respeito dos resultados e dos relatos de experiência, né, e a respeito, na verdade, do relato de experiência, ao todo foram realizadas 6 consultas durante a nossa prática, e algo que foi primordial durante essas consultas foi, e muito interessante também, foi analisar o quanto a CIP e a CIPESC, ela busca, durante a consulta, se encaixar na especificidade, né, e na condição de cada cliente, no caso de cada RN, de cada RN de cada criança, porque nós sabemos que cada cliente tem a sua particularidade, tem a sua condição. Então, a CIPESC, no momento que ela vai traçar o seu diagnóstico, a sua intervenção e até mesmo os resultados esperados, ela busca se encaixar de acordo com o que o cliente, né, ele pode fazer para melhorar a sua situação, o seu quadro atual. Então, em vista disso, vai elencar que alguns dos diagnósticos que foram formulados, a exemplo do quadro vacinal atualizado, ambiente residencial fechado e pouco ventilado, forte interação entre mãe e filho, adição desnecessária de água, desenvolvimento de acordo com a esperada paridade da criança, foram alguns dos diagnósticos que nós conseguimos traçar durante essas 6 consultas, além de amamentação adequada, que foi o diagnóstico que persistiu durante as 6 consultas, porque nós observamos que durante a nossa pesquisa, muitas mães acabaram não respeitando, né, a amamentação exclusiva, mas muitas delas, cada uma, como eu falei anteriormente, teve o porquê de acontecer isso, né? Muitas não sabiam da amamentação exclusiva, outras foi porque acharam que seu filho estava com fome, enfim. Então, a partir da CIP-CIPESC, nós conseguimos mostrar para essas mães a importância da amamentação exclusiva e como elas podiam fazer para melhorar
a qualidade daquela criança, do desenvolvimento daquela criança. E assim também traçar as intervenções e os resultados esperados dentro, do quadro de cada um, né? Considerações finais. A partir desse estudo, pode-se observar a utilização dessas ferramentas como uma abordagem inovadora no modelo de atenção à saúde do país e na integralidade do atendimento do RN e das crianças, bem como informar e ponderar os responsáveis pelos mesmos para garantir a continuidade do processo. Bem, como eu falei, a CIP-CIPESC, além dos diagnósticos, das intervenções e dos resultados esperados, ela também empodera tanto o enfermeiro quanto o responsável pela criança por todo o resultado, por exemplo, se o resultado positivo ou negativo, né, que no caso nós queremos o positivo, mas ele consegue encaixar também como a mãe ou o pai como responsável pelo resultado final. Agradeço essa apresentação. Jennifer, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Obrigada. De muita relevância, de muita importância. Falar sobre a CIP também. Tanto a CIP como a Nanda I são ferramentas assim indispensáveis para a nossa assistência, né, de enfermagem, de como é importante a gente usar essas nossas ferramentas para gerar o melhor cuidado para os nossos usuários, para os nossos clientes. Tu é da UF, também terceiro período, não é isso? Isso. Quinto, na verdade, mas a pesquisa foi realizada pelo terceiro. Cara, que eu não estou ouvindo. Foi de quinto período. Pronto, pode repetir, eu não estava ouvindo você. Foi de quinto período, mas a pesquisa foi realizada no terceiro. Uhum. Aí vocês fizeram alguma intervenção também ou só traçaram os diagnósticos? Não, fizemos intervenções, que foi informar a mãe a respeito da amamentação exclusiva, explicar a respeito da importância do vínculo da mãe com a pele, fazer limpeza do vínculo, tudo, porque a maioria dos problemas que nós encontramos foi em relação a isso. Em relação aos primeiros cuidados realmente com Exato. o bebê, com o neonato. Mas realmente é de extrema relevância de como a enfermagem é importante nessa parte de saúde da mulher, de saúde da criança nesses primeiros meses, e como a nossa educação em saúde para essas pessoas faz total diferença na saúde do bebê e no próprio cuidar da mãe com o bebê. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, Jennifer. Estava muito bem feito. Realmente de muita relevância e de como é importante a gente trazer o CIP também para essa nossa realidade, né? Então, parabéns, gostei muito. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Próximos. Parabéns, Jennifer, pela apresentação do seu trabalho. E vamos para o nosso último trabalho desta sala, do Código 70, intitulado Experiências da Bela durante a hospitalização e tratamento oncológico, criação de um livro para assistência de enfermagem pediátrica. Ele é de autoria e será apresentado por Suelen Alves Farias. Suelen, você está na sala? Estou. Consegue ouvir? Sim, está aparecendo para vocês? Já está aparecendo, está carregando aqui a tela cheia, pronto. Você tem de 5 a 8 minutos para apresentar. Tenha um bom trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Suelen Alves Farias, sou acadêmica do curso de enfermagem da 8ª fase da Faculdade ELUSC. O meu trabalho ele foi orientado pela doutoranda em Saúde e Meio Ambiente, Lidiane Ferreira Chus, e tem como título Experiências da Bela durante a hospitalização e tratamento oncológico, criação de um livro para assistência de enfermagem pediátrica.
A criança, quando se encontra doente, ela pode apresentar vários sentimentos, dentre eles medo, angústia, por estar separada do seu ambiente e da sua rotina. A doença ela pode ocasionar várias mudanças. Essas mudanças ela pode ser de imediato, de futuro prazo. E ela vai interferir no desenvolvimento infantil e nessa rotina familiar. Então, é importante definir estratégias e construir materiais lúdicos que auxiliem na adaptação e no entendimento da criança durante o adoecimento. Esse material lúdico, ele também é uma forma de trazer a família para dentro do atendimento. A aplicabilidade da técnica BTI, do brinquedo terapêutico, pela enfermeira, é respaldado pela resolução do COFEM, número 546 de 2017, e diz que faz parte das atribuições desses profissionais. O objetivo é relatar a experiência dos graduandos em enfermagem na elaboração de um material lúdico para crianças em tratamento oncológico, na utilização da técnica do brinquedo terapêutico instrucional. O relato de experiência descritivo de abordagem qualitativa foi realizado como pré-requisito da disciplina de enfermagem na saúde da criança e do adolescente hospitalizado, e consiste na criação de um material lúdico para uso e aplicabilidade da técnica do brinquedo terapêutico. Então, foi desenvolvido um livro de história que tem como título Experiência da Bela durante hospitalização e tratamento oncológico. Dentro desse livro, a gente tem uma personagem que se chama Bela, que relata as experiências e as modificações que ocorreram no seu corpo durante a hospitalização. Aqui eu trouxe algumas páginas do livro. Dentro do livro, a gente traz algumas dicas, como desenvolver uma agenda do mês, que é para auxiliar a criança aonde ela vai dentro daquele mês, e assim, com antecedência, a família conseguir trabalhar essa criança e reduzir a ansiedade. Ele também traz a dica de se desenvolver uma lista com possíveis nomes que a criança pode procurar quando tiver com medo, quando tiver angustiada, para conversar. Dentro do livro também aborda a perda do cabelo, a importância da alimentação saudável e alguns procedimentos que a criança pode passar durante esse processo de hospitalização. Junto com o livro, foi confeccionada uma boneca de tecido para representar a personagem, e durante cada mudança que é relatada no livro, é possível também demonstrar na boneca. Aproveitar essa fase também para linkar a transformação que a boneca está passando com a fase de tratamento em que a criança se encontra. Então, se a criança está com perda de cabelo, conseguir trazer ela para dentro da história, para ela se conectar através da história com o profissional e também com a personagem. A boneca também possibilita preparar a criança para procedimentos. Na boneca é possível realizar a remoção dos cabelos, a remoção do enchimento para simular a fase de emagrecimento. É possível adicionar figuras de expressões faciais para ajudar na avaliação e localização da dor. A criança pode indicar, conforme a dor, onde o profissional está apontando qual expressão ela representaria. A colocação de bolinha vermelha para simular a febre, se a criança sentir que está muito quente, ou o profissional para explicar à criança o que está se passando no momento. A boneca ela tem um zíper na boca para simular a perda de apetite e náuseas. Então, pode ser orientado que a criança abra a boquinha da boneca quando ela se sentir melhor, ou feche quando ela não quiser comer, ou quando ela não estiver se sentindo bem. A boneca ela tem um X vermelho para expressar a necessidade de conversar ou outras necessidades que essa criança possa apresentar. Então, durante a história, a personagem conta que toda vez que ela mostra o X vermelho para os profissionais ou para a família, essa pessoa consegue, através da conversa, ajudar ela a mandar os medos dela embora. O desenvolvimento desse material, ele nos permitiu refletir sobre o cuidado e assistência de enfermagem pediátrica, ampliar nossa relação teoria e prática na assistência de enfermagem à criança hospitalizada, aprimorar as nossas abordagens no processo de educação em saúde com a criança e com a família, pois a família é uma peça fundamental dentro do tratamento, então é importante incluir ela dentro dessa atividade, e contribuir para as novas tecnologias e inovação em enfermagem pediátrica. Pensando na segurança dos pacientes, a nossa boneca ela é totalmente lavável, e o livro ele está na modalidade apenas online, por enquanto,
e pretendemos fazer a impressão dele em papel contact, também para facilitar a desinfecção do material. Essas foram algumas referências. Obrigada a todos. Suelen, primeiro eu queria parabenizar, né, pelo trabalho, pela escrita do resumo, parabéns. Ai, a Bela ali. Tá ali. E a segunda coisa, eu queria realmente parabenizar pelo... Eu fiquei em dúvida, é um projeto ou faz parte de alguma disciplina? Ele faz parte da disciplina de saúde da criança hospitalizada, em que a gente tem que desenvolver um material para, durante a atividade teórico-prático, abordar as crianças. Então, cada equipe dentro da sala montou um trabalho que abordasse alguma intervenção com a criança ou com a família. A Bela é recente ou já faz semestres que elas vêm sendo usadas com os alunos? A Bela é recente, nós desenvolvemos ela no semestre passado, na 7ª fase. Ainda não tivemos a oportunidade, infelizmente, de aplicar devido à Covid. Estamos pensando como podemos fazer agora nesse semestre, durante a atividade, com a questão de desinfecção. Então, a gente está entrando em contato com a CCIH para verificar o que eles orientam, né? Como ela é lavável, até o momento eles falaram que não tem problema em fazer a aplicação, desde que a gente não permita que a criança tenha muito, encoste muito na boneca, né? Para evitar possíveis infecções. Pois é. O ideal seria realmente transformar em um projeto para que existissem várias Belas para cada um dos pacientes internados tivessem acesso a uma delas, né? Mas realmente eu amei a iniciativa. É lindo a Bela, tudo que ela propõe a fazer. Então, eu espero que realmente esse tempo passe rápido e que a gente possa voltar à nossa normalidade para que as crianças possam ter acesso a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de técnica e que realmente faça diferença e que ajude nesse período de internação que realmente é muito complicado, tanto para a criança que está com diagnóstico oncológico, como para a família também. Então, realmente, parabéns pelo trabalho e parabéns pela ideia da Bela, que eu achei simplesmente incrível. Parabéns, Sueli, de verdade. Obrigada. E acabamos. Ana. Novamente, boa tarde, parabéns pelo excelente trabalho, foi muito, muito bom mesmo. Quero parabenizar a todos pelos trabalhos apresentados, agradecer a vocês por estarem aqui em pleno domingo, agradecer a nossa avaliadora, Renata Fernandes Marinho, por participar e se dispor a essa jornada desse evento também. Foi um prazer. Agradecer o seu carinho e atenção. Vou encerrar aqui a gravação, agradeço novamente a todos e tenham todos uma excelente tarde. Vou fazer só alguns informes, se vocês puderem ficar só